E na última segunda-feira, o Banco Central Brasileiro, o Bacen, fez uma live comentando aí em mais detalhes sobre a regulamentação das criptomoedas pelo lado do Banco Central. Então eu vou passar um pouquinho mais no que foi debatido, o que a gente sabe, o que teve de novidade e, claro, né, tirar uma dúvida, como vai ser a regulamentação de criptomoedas pelo Banco Central aqui no Brasil, logo depois da vinheta. Bom, a live ela aconteceu na tarde da última segunda-feira, no dia 11. Eu acompanhei ela ao vivo, até passei uns insights superficiais lá no Instagram. E eu também anotei uns pontos aqui nessa agendinha minha aqui, ó. Então, eu vou debater esses pontos aqui ao longo do vídeo. Além do mais, né, eu trouxe essa notícia aqui que está trazendo também alguns pontos importantes, algum desses que eu anotei não estão falando aqui na notícia, certo? Mas para a gente já ficar por dentro de tudo, não esquece de deixar aqui like. E muito bem, né? Um dos tópicos centrais, ou melhor, o principal tópico central sobre a questão da regulamentação é a intermediação de ativos digitais, ou seja, o Banco Central aplicar regulamentação nas transações de ativos digitais, mas principalmente naqueles que envolvem empresas, instituições, certo? Justamente para, segundo eles, garantir a segurança dos investidores e a estabilidade do sistema financeiro. E essas leis, a maior parte delas, para quem já está no mercado aí, meio que já conhece, certo? Não teve nenhuma lei nova. E antes de mais nada, né, falando sobre a questão do imposto, eu já adianto que eles não comentaram especificamente sobre a nova lei do imposto. Até mesmo porque essa lei ela parte de um caráter da Receita Federal, certo? E não da regulação do Banco Central. Essa parte da regulação do Banco Central já tem mais a ver com o marco das criptomoedas, aquela CPI lá das pirâmides financeiras, justamente para evitar as criptomoedas, né? Crimes como lavagem de dinheiro, crimes como ocultação de patrimônio, qualquer coisa do tipo. Então, essa regulamentação do Banco Central busca definir e supervisionar entidades que atuam na intermediação de criptoativos, tal como corretoras e outras plataformas aí que facilitam a compra e venda de criptomoedas. Então, basicamente, é uma live que vai falar, que falou, né, sobre a regulamentação de criptomoedas em cima das entidades, focando em cumprir as normas aí de KYC, segurança, né, anti-lavagem de dinheiro. KYC, para quem não sabe, é Know Your Customer, que é a verificação de identidade. E vale falar que eles comentaram sobre as transações P2P e o sistema DeFi, que segundo eles, por mais que eles reconheçam que são mecanismos naturalmente descentralizados, que são descentralizados pela sua própria natureza, ainda deve ter regulamentação, e que essa regulamentação ela deve sair por parte do próprio usuário, né, que seria o tal reporte voluntário. Então, assim, eles já sabem que é muito difícil conseguir fiscalizar isso, e inclusive durante a live eles já deram aí vários indícios que não entendem muito bem como funciona o sistema aí de regulamentação, até mesmo porque eles falaram que a regulamentação busca abranger essas atividades sem sufocar a inovação e a autonomia aí que elas oferecem. Para transações P2P, eles falaram que o Banco Central pretende implementar diretrizes que protejam usuários de fraude, não sei como, tá? Isso é meio que impossível, e também garantir transações seguras sem precisar impor estrutura regulatória das entidades financeiras tradicionais. Só que não consegue fazer isso porque isso foge do controle do Banco Central. E referente a DeFi, eles entendem que o desafio é ainda maior, uma vez que isso está envolvendo a negociação direta de várias pessoas em um único local, que seriam as corretoras descentralizadas. Eles fizeram até algumas declarações lá nessa live, a gente vai passar aqui nos trechos específicos dela, onde eles comentam que porque a DeFi junta tudo numa central, e aí nessa central não sabe de quem que tá o contrato inteligente, porque o contrato inteligente alguém tem controle dele. Na verdade não é assim, né, que funciona o mecanismo da DeFi. Justamente o descentralizado é isso. O contrato inteligente é um programa que atua de forma independente, né? Então por isso que não dá para você saber quem que tá em controle
ali das corretoras descentralizadas, porque de fato não existe. Mas o grande ponto crucial que eles focaram é a proteção ao investidor. Então, essas leis brasileiras que foram comentadas aí na live, vista prevenir cenários, né, de lavagem de dinheiro, estabelecendo padrões rigorosos de dificultação e transparência pelas empresas que operam com criptomoedas, e as novas regras exigirão que todas as transações sejam monitoradas e reportadas às autoridades competentes, prevenindo o uso de criptomoedas ilícitas. Eles falaram aí algumas coisas, tá? Eu tô até com isso anotado. Primeiro, obviamente, falaram sobre a questão da regulamentação, que é o que eu expliquei aqui. Foi o tema central dessa live, que eu vou até deixar ela aqui, ó, aberta na tela. Outra coisa que falaram, né, sobre a questão da custódia. Custódia, como é que vai funcionar? E aí eles até comentaram, né, que você custodiar criptoativos, você é responsável pelas suas próprias chaves privadas, então não tem como o Banco Central ficar por dentro disso. As leis de custódia são impostas simplesmente a entidades corretoras, né, carteiras que são geridas por terceiros, que são as carteiras custodiais, né? As carteiras não custodiais, você tem a posse das suas próprias chaves privadas e você que faz a gestão dos seus ativos. Já ao contrário, é uma empresa, e essa empresa que vai ser fiscalizada e regulada pelo Banco Central. Além do mais, tem um trecho muito interessante aqui, onde eles discutem, cara, por que o Banco Central tem que regular criptomoedas, né? Já é algo tão complicado e praticamente impossível devido à sua centralização. E esse trecho que eu queria passar aqui para você, deixa eu só colocar ele aqui, ó. Por que o Banco Central tem que entrar nessa? Né, assim, Bom, não era. Será que. é A gente tem que entrar porque nessa briga, digamos assim, né? primeiro a correção de todas aquelas falhas de mercado que eu mencionei para você, que também estão presentes aqui. E outra é porque nós somos membro do GAFI, que é uma entidade que estabelece padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. E lá em 2019, ele publicou 2 recomendações que têm que ser seguidas por todos os países membros, muito bem pensadas, inclusive. Foi a recomendação 15 a 16. A recomendação 15 estabelece que todo país membro tem que construir um arcabouço regulatório para regular e supervisionar o mercado de criptoativos e a Virtual Asset Service Providers, que são as VASPs. A recomendação 16 estabelece que você não pode ter mais anonimato na negociação dessas transações. Como que consegue de fato seguir uma regulamentação tal como essa, né? Não pode ter anonimato nas transações. Entendo que eles estão falando em geral das prestadoras de serviço, ele até comenta VASP, né? VASP é literalmente prestadora de serviço de ativos digitais, um termo que ele usa bastante aí ao longo da live. Porém, é praticamente impossível, ainda mais quando se trata de transações diretas e descentralizadas, você ter esse controle aí que o Banco Central pretende. Além do mais, né, perguntaram sobre as hard wallets, que já entra na questão das chaves privadas, né, a custódia. A custódia ela é feita de forma própria e eles não conseguem de fato regular isso, né? Eles recomendam que você utilize uma instituição porque a instituição vai estar sobre a legislação e consequentemente vai ter uma maior segurança, é o que eles afirmam. E obviamente, né, você tendo a própria custódia, se acontecer alguma coisa, você não vai ter a quem recorrer. Eles falaram também sobre a questão de separar o capital das exchanges do capital do investidor e que isso está proposto nesse projeto de lei. E a grande questão, né, dessa live e de toda a regulação do Banco Central, o Banco Central ele não tem capacidade de impor taxações sobre você. Isso é feito pela Receita Federal. O Banco Central ele vai ser a entidade que vai fiscalizar as transações dentro do mercado de criptomoedas, especificamente falando das transações dentro das corretoras. Então, na prática, o que essa live está trazendo e o que as leis vão afetar serão mais as empresas que ofertam serviço de criptomoedas que terão que se preocupar com separar, né, a separação patrimonial entre o dos clientes e também o patrimônio das corretoras. Inclusive mantendo em carteiras distintas, carteiras separadas, o patrimônio da corretora e o patrimônio dos clientes, o que é algo ótimo.
além de, claro, né, políticas de verificação de identidade, o que já é implementado e obrigatório aqui no Brasil. Ou seja, na prática não vai mudar em praticamente nada. Eles simplesmente explicaram as leis que já vêm sendo aplicadas ao mercado há vários anos. A grande questão é que essas leis elas serão aplicadas de uma forma mais intensa em corretoras que entrarão sucessivamente, né, aqui no Brasil. A Binance já veio, a OKX também está chegando agora, outras corretoras podem abrir escritórios e isso pode mudar com relação à própria operabilidade das corretoras para os usuários que utilizam. Então pode ser, né, que essas leis elas sejam impostas de uma forma mais rígida às corretoras internacionais que cheguem ao Brasil. Consequentemente, pode alterar nessa operabilidade aí do usuário, mas nada que na prática prejudique muito o investidor em si, certo? Eu vou ficar de olho com relação à novidade dos impostos, da regulamentação da Receita Federal, quando sair o decreto oficial. Bom, então o vídeo foi esse, né? O resumão do que rolou na live, que muita gente estava me perguntando, basicamente foi essa. Espero que você tenha gostado. A live está disponível aí no YouTube, ela vai ficar salva, então você consegue voltar aqui no vídeo e pesquisar pelo título da live, se você quiser ver ela por inteiro, mas não foge muito disso do que eu falei, né? Tem algumas partes cômicas onde o próprio pessoal do Banco Central já demonstra que não tem tanto conhecimento, como por exemplo uma parte que um usuário pergunta, como é que vai funcionar em DEX, que são as corretoras descentralizadas, né? E eles, DREX, que você não quis dizer DREX, e assim, não entenderam muito bem, depois se enrolaram e conseguiram ali dar uma escapada da pergunta. Mas enfim, não esquece de deixar aquele like, me seguir nas redes sociais se você não me segue e também se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Tamo junto, falou!